Olá, boa tarde. Olha, todas as tardes de quarta-feira a gente fala que o programa está especial, mas hoje está especial mesmo. Até porque as pessoas que foram convidadas são pessoas do meu coração, do meu convívio, e o tema hoje está super legal, que a gente vai falar sobre patriarcalismo. Para isso nós trouxemos um especialista, o Júnior Cipaúba. Oi, Júnior, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, fala um pouquinho para a gente dessa questão do livro, né? A gente vai colocar ali na tela o livro do Júnior, até porque foi best-seller, praticamente esgotado, né, Júnior? Mais ou menos. É, mais ou menos? Em alguns lugares. Tá certo. E eu fiquei sabendo que esse livro, você aborda o masculinicismo, é isso mesmo? Bem, a ideia do livro, quando eu o lancei, era porque eu via que o sistema patriarcal, ele trouxe grandes males ao homem e também à mulher, mas ao homem também. E a minha ideia era abordar exatamente esse aspecto. Era o patriarcalismo como um sistema que fez muito mal ao homem. Então esse é o propósito do livro, era abordar esse aspecto, repensar quais são os parâmetros de masculinidade, repensar o que significa ser homem, principalmente no contexto de uma sociedade ocidental. Então essa é a ideia, por isso estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o tema. Legal. Gente, eu li o livro, tá fantástico, eu devorei o livro, muito bom. E é tanta coisa para falar que não vai dar tempo de falar em 1h30. Uma hora eu tive que esgotar, eu refiz o roteiro e falei, não dá para falar tudo, né? E hoje à tarde estou aqui com o Flávio Faria. Oi, Flávio, tudo bem? Tudo bom, querida? Essa pessoa incrível. Obrigado. Gente, não sei se vocês sabem, eu canto também, né? Apesar de que eu nunca cantei aqui no programa, porque parece que trago um monte de gente, nunca cantei. E eu canto na banda dessa criatura incrível que eu trouxe hoje, juntamente com a Tânia Bernardo. Oi, Tânia. Oi, tudo bem? Olha, ela tá tímida, mas ela não é assim. Daqui a pouco ela se solta. Isso é só máscara. Somente na hora que a gente começar a falar de feminismo, masculinicismo, eu duvido que ela vai ficar quietinha. Mas vamos lá, o Flávio Faria está lançando um CD. Vê se dá para pegar, meninos. Na boca do mundo, como é que faz? Tem como, Kennedy, chegar bem pertinho? Dia 9/2, no Feitiço Mineiro. É o Kennedy que tá pegando? Kennedy não. Eu confundo toda vez. Quinta-feira. Deu. Na realidade, é o segundo show, né, de lançamento. Então, dia 9/2 estaremos, porque eu também estarei lá, no Feitiço Mineiro. Obrigada, meninos. Lançando esse livro, então, na boca do mundo. CD. Flávio, oi? Lançando o CD. CD, que eu falei o quê? Livro. Tá complicado. Bem, a gente está lançando um livro que é sobre o patriarcalismo do Júnior Cipaúba. Estou começando de novo. E um disco do Flávio Faria, que é o Na Boca do Mundo. Agora ficou certo, né? Agora deu certo, sim. então tá bom. Flávio, fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. É um trabalho autoral. Bom, falar o quê, né? Bom, a gente fez o primeiro lançamento desse CD no Clube do Choro, no dia 5 de dezembro. E agora estamos fazendo o relançamento no Feitiço Mineiro, no ambiente mais de casa noturna. E o que é o CD? O CD é uma coletânea de aproximadamente... 14, né? 13, 14 músicas. Não, aproximadamente 40 anos de história. Ah, sim, 40 anos de história, claro. Eu estava tentando fazer as contas, mas passa determinada idade e vai esquecendo as coisas. Mais ou menos 40 anos de história, nem tanto, 40 anos, 38. E é um trabalho exclusivamente autoral. E vocês sabem a dificuldade que se tem em trabalhar com música autoral em qualquer campo, né? Qualquer coisa autoral é difícil. E curiosamente, embora é um trabalho que exista há 40 anos, é o primeiro CD. Né? Legal. É um trabalho, já fez muitos shows pelo país, aí ficamos parados aí praticamente uma década, por conta de algumas decepções que a gente teve no mercado, e a gente retomou esse trabalho em 2015. E eu acho que a gente já conseguiu fazer muita coisa. De 2015 para cá, já estamos com o site rodando, já estamos com o CD pronto, né? E o que foi o trabalho em si? Envolveu 19 pessoas, né?
um resgate assim, da amizade, de pessoas muito competentes que conviveram com a gente há muito tempo no meio musical, não só no meio musical, mas a parte gráfica do CD. É um trabalho fantástico, né, que envolveu a fotografia da Michelle Bartlett e o trabalho gráfico do Fábio Braga. Então foi uma coisa muito pensada, desde o aspecto da beleza gráfica, e a escolha das músicas deu muito problema, porque a gente tentou... tem um baú muito cheio, né, de um trabalho que ficou acumulado aí durante décadas, e a gente começou com a ideia inicial de fazer uma coisa envolvendo 60 músicas. Lógico que não seria só um trabalho para CD, mas para internet, né? E acabamos fechando, depois de muita discussão, 15 músicas autorais. Eu só tenho 4 parceiros. E eu me achei obrigado também a colocar pelo menos uma música de cada parceiro, né? Que está aí, registrado. Então é isso. Então foram 5 meses e meio de estúdio, que a Karina participou, os arranjos vocais da Tânia. A coisa que também nos surpreende é que todas as músicas têm back vocal. Todas as 15 músicas têm back vocal. E também ficou um CD meio estranho, né? Que hoje é muito raro você ver um CD com 15 músicas. Mas a gente fez isso aí de propósito, para tentar esvaziar um pouco aquele baú que eu estava falando. Legal, muito legal. E hoje o tema, como o tema do programa é um tema bem profundo, né? Eu lendo o livro, eu saí escrevendo um monte de coisa e escrevi lá, relações fast food, né? Que nada a ver com que o oposto do que o Júnior quer trazer hoje pra gente. E eu achei super legal o Flávio estar aqui, porque as músicas dele todas têm uma história, têm um porquê. E são músicas muito profundas, de letras muito profundas. Então, estou feliz com a participação de vocês, Taninha, minha parceira musical, minha cantora predileta. Mas é isso aí, tá com você, Flávio. Vamos fazer o quê? E agora? Cantar? E agora? Vamos pagar amigo aqui? Eu? Falando. Você vai cantar comigo, hein? Né? Já que ela nunca cantou no programa, vai estrear hoje. Pois é, menino. Pensa que ela estamos lançando CD, lançando livro, agora vamos lançar você. Não lança hoje não, que eu tô gordinha. Eu engordei nas férias, vai ficar complicado. Eu vou cantar uma música chamada Samba da Rua 8, que é uma desse material que eu estava falando com um dos 4 parceiros que eu tenho, né? Essa aqui especificamente é a música minha com Sérgio Duboc e Vicente Sá. Samba da Rua 8. Vamos lá. Vai ter que ser bem devagar, vai ter que ser um fim de mês, num bar qualquer ou por aí. Não sendo assim, não pode ser. Talvez comece com um olhar, ou tudo dito por você, bem diferente, outra vez, o amor cê sabe, eu nunca sei, mas tem que ter muita emoção, quebrar vidraças e dormir no chão. Quando chorar, sorrir, pra nunca mais eu acordar longe de ti. Mas tem que ser bem devagar, vai ter que ser um fim de mês, num bar qualquer ou por aí. Não sendo assim, não pode ser. Talvez comece com um olhar, ou tudo dito por você, bem diferente, outra vez. O amor cê sabe, eu nunca sei, mas tem que ter muita emoção,
graças e dormir no chão. Quando chorar, sorrir, pra nunca mais eu acordar longe de ti. Mas tem que ter muita emoção, quebrar vidraças e dormir no chão. Quando chorar, sorrir, pra nunca mais eu acordar longe de ti. Pra nunca mais eu acordar longe de ti. Pra nunca mais eu acordar longe de ti. Bom, né? Gostoso, né? Muito bom. Muito bom. Obrigado, obrigado. Obrigada. Gente, muito bom trazer os amigos, né? Assim, a ideia desse programa é essa mesa da sala, esse bate-papo, né? Essa conversa, né? Não é nada formal, a gente erra, aí a gente conserta, é ao vivo mesmo, não tem nem como fazer. Não tem problema, a gente lança livro, CD, qualquer coisa. Lança gente. O melhor é gente. O melhor é gente, com emoção. É. Né, Flávio? Tem que ter muita emoção, né? Sem emoção Verdade. não tem graça, não é não? Temos que estar sempre espantados com as coisas, né? Envolvidos. Gente, vamos lá. Júnior, o que é patriarcalismo e por que esse tema? Gostaria que você explicasse para o nosso público. Ok. Do que surgiu? Bem, o título do livro é Homem-Múmia. Inicialmente, tinha até como subtítulo, Cuidado, ele pode virar pó. Mas depois, conversando na editora, eu substituí para simplesmente, com a sugestão do editor-chefe, Homem-Múmia, Desafios do Homem Atual. De onde vem o título do livro? Na verdade, não foi uma criação minha, uma inspiração, assim. Eu estava lendo um livro do psiquiatra Luiz Cuchini, que é um dos nomes mais importantes da psiquiatria brasileira. Ele disse que trabalhar com esse homem que foi educado, socializado no regime patriarcal, supremacia masculina, ele disse que trabalhar com esse homem é como trabalhar com uma múmia. Qualquer movimento brusco, ele vira pó. Então não basta você simplesmente tirar esse homem de um modelo onde ele foi socializado desde pequeno, na escola, na família, e de repente colocar esse homem em outro modelo e falar, bem, agora você tem que reconhecer ao outro gênero, agora você pode lidar melhor com suas emoções. Tá, mas como lidar com suas emoções? Olha, você pode chorar, olha, você pode participar da educação dos filhos. Olha, eu quero dizer que a sua masculinidade não está associada diretamente à sua força física. Olha, eu quero dizer que a sua masculinidade, ela não está ligada à não expressão de sentimentos. Então, esse é um movimento delicado. Como diz a música, tem que ser devagar. Você não pode pegar esse homem, tirá-lo de um modelo dessa socialização, dessa supremacia masculina, que inclusive muitos respaldaram, até usando a Bíblia para isso, muitas pessoas fizeram isso, e jogá-lo em outro modelo. Quer dizer, vai dar na mesma. Então tem que ser um movimento tranquilo, é uma transição que exige muita reflexão, principalmente de homens e mulheres, que muitas vezes são as mulheres também que formam esse homem. Então, por isso, essa preocupação. Muito legal. E aí, aproveitando o gancho do que você falou, Júnior, lá no livro tem uma citação na página 14 e na página 15 que eu quero ler, porque eu achei super pertinente com o tema que a gente está falando agora. Que esse homem, ele sente-se vítima do modelo de masculinidade distorcido, em que foi socializado desde a infância e que acaba por obrigá-lo a ser super masculino, super viril, super poderoso. Tudo menos um ser humano que, por vezes, nutre dúvidas e inseguranças. E, em seguida, você entra com a citação de Howard Heiberg, que diz o seguinte, que acredita que se torna cada vez mais evidente a impossibilidade de entender o gênero, o que faz a mulher ser mulher e o homem ser homem, de forma excessivamente rígida, pois não existe uma experiência identificável que todas as mulheres e todos os homens compartilhem em todas as culturas. Eu achei isso extremamente interessante, né? Porque só pela diversidade de cultura a gente já cai por terra esse modelo, né? Sem dúvida. E a ideia do livro não é uma tentativa que seria, eu diria, absurda, reprogramar homens e mulheres. A minha ideia não é isso. Não é anular aspectos biológicos, não é anular aspectos até culturais, não é isso, mas repensar essa masculinidade dentro de uma cultura. Quando eu estava pesquisando o tema, eu tive uma experiência engraçada.
eu estava pesquisando o tema e eu comecei a rodar os sebinhos de Brasília atrás de livros, achados, pérolas que estão ali muitas vezes abandonadas. E aí eu fui atrás, eu gosto muito de sebinhos. Foi numa lata de lixo, por exemplo, que eu achei o primeiro livro de Mahatma Gandhi. Eu ia para a padaria e numa lata de lixo eu achei o livro de Mahatma Gandhi. Eu gosto muito de sebinho, assim, aquele clima de ficar procurando esses achados e tal. E aí eu cheguei para o atendente e falei, olha, eu estou pesquisando o tema, eu sou teólogo e tal, professor também, e eu estou pesquisando o tema porque eu estou escrevendo um livro sobre a questão da masculinidade. Eu falei, eu sei o que você quer. Aí ele abaixou a voz, eu falei, rapaz, você está me atendendo, eu não estou entendendo. Ele falou assim, não, eu sei o que você está querendo. É livro sobre masculinidade? Eu falei, porque eu estou pesquisando um tema, principalmente escrito por brasileiros. Eu falei assim, eu sei o que você quer, só um momento, eu vou chamar outro atendente. O rapaz chegou e falou assim, vem cá, você quer livros de homens, né? Eu falei, rapaz, é livro sobre masculinidade. Tem a ver, mas também sobre mulheres, sobre homens, enfim. Mas é como se constrói a masculinidade. Você está querendo aquelas revistas, né, cara? A gente tem algumas ali numa sessão. Eu falei, rapaz, eu acho que você não entendeu. Não é isso não, cara, eu não estou querendo revista não. Aí o outro falou, não falei, não tem nem jeito disso, cara. Não é isso que ele está querendo não. Eu falei assim, eu falei para você. Ele falou assim, não, porque eu pensei que você queria revista. Eu falei, cara, eu quero livros que tratem da questão do ser homem no contexto ocidental. Então, isso mostra até como as pessoas estão despreparadas para lidar com isso e até refletir sobre isso. Legal. E uma outra coisa que eu achei interessante no livro foi a questão, quando você abordou a questão do jogo de poder. Porque quando o movimento feminista, o movimento homossexual questionaram esse patriarcado, essa heterossexualidade e supremacia masculina, a maneira como o homem se relaciona consigo mesmo, assim, tudo isso vem sendo questionado. Acho super legal de determinado ponto de vista, porque, por outro lado, eu acho que também rolou um jogo de poder, ou seja, até que ponto o movimento feminista trouxe ganhos para a mulher. Isso é inquestionável, né? Teve a questão das fábricas lá, que morreram tantas mulheres e tal, é inquestionável, mas até que ponto isso virou um jogo de poder, e o movimento homossexual também virou um jogo de poder, ou seja, a gente vem aí historicamente com essa masculinidade, esse super-homem que tem a supremacia, onde são a maioria dos CEOs das empresas, a maioria dos cargos executivos, os maiores salários, mesmo tendo os mesmos currículos em relação ao homem e à mulher. Porém, vem um contraponto, que é o movimento feminista, o movimento LGBT, e vem um jogo de poder de novo, ou seja, em vez de tirar aquela estrutura ruim, que é ruim, como você colocou, tanto para o homem quanto para a mulher, não, vem outro tipo de poder. Já tem até uma promotora amiga minha que ela disse assim, escreva Mulher Múmia, que é mostrando esse jogo de poder. Então a ideia é repensar criticamente essa questão, mas eu concordo com você. Como diz o Dinho Ouro Preto, o poder de dominar é tentador. Então assim, em qualquer instância, em gênero, em qualquer instância de discussão. Então eu penso que esse jogo de poder está presente. E onde veiculamos o poder? De muitas maneiras, mas Foucault tem uma frase que eu concordo muito, no livro Microfísica do Poder. Ele diz, o discurso produz e veicula poder. O nosso discurso também ele forma e veicula esse poder. Então há de fato muitas vertentes no movimento feminista, eu não seria ingênuo aqui, nem daria para discutir todas as vertentes aqui, mas eu creio e concordo com você que algumas vertentes acabam lamentavelmente caindo nessa questão. Uma amiga minha, que ela tem pós-doutorado em psicologia, para mim é uma das maiores expoentes da psicologia, não só no Brasil, mas para mim é um nome muito forte, que é a Virginia Turra, foi minha orientadora no mestrado, mas eu tenho muito carinho por ela. Ela disse uma coisa interessante, ela falou assim, olha, muitas vezes a mulher disse assim, não quero viver mais dependente de homem nenhum, aí depende do cara da condução, aí depende de uma rede absurda. Então também muitas vezes esse movimento chamado feminista, e tem até algumas ironias, né, feminista, aí tem, né, feminaz, aí tem várias vertentes. Eu tenho alunos que são adeptos de várias vertentes do movimento feminista, alunos e alunas, mas muitas vezes é um jogo de poder também. E a ideia não é essa do livro, de trazer mais uma questão envolvendo assim o poder e tal. Não é isso. É a gente ter uma convivência mais harmônica, respeitando essas diferenças. Legal. E nessa convivência harmônica, Júnior,
É uma coisa que a gente percebe no nosso dia a dia. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento que a gente não é tão afetado assim por esse jogo de poder do machismo, do patriarcalismo, até porque a gente está na capital de um país, então acredito que para os interiores aí as coisas são bem diferentes. Mas mesmo estando numa sociedade um pouquinho mais avançada, pessoas um pouquinho mais esclarecidas, o que eu percebo é que você vê uma roda de mulheres e uma roda de homens. Na roda de mulheres, né, Tânia? As mulheres vão compartilhar... Eu não sei, eu ando de homens. Ah, é? Tá certo. Então você vai responder minha pergunta também. Eu estou tentando entrar na roda das mulheres. É difícil. Mas entre mulheres, a gente percebe que as mulheres, elas se desnudam quando estão conversando, elas falam de sentimentos, de fracassos, de coisas que conseguiram, que não conseguiram, de sentimento, né? Aí você vai para uma roda de homem, a impressão que a gente tem assim, é futebol, mulher, política. Cerveja. E cerveja. Assim, você conseguiria entender, assim, explicar pra gente? Claro que existe toda uma formação lá atrás, desde criança, que a gente ouve um monte de coisas, mas explicar o porquê que o homem não se abre, porquê que ele não se desnuda, porquê que ele não se mostra, isso afeta a masculinidade, assim, porquê que existe essa diferença de comportamento? Aí é uma questão muito extensa, mas, por exemplo, essa socialização que acontece até no contexto escolar. Eu sou professor há mais de 20 anos, de ciências, matemática, enfim. Hoje eu estou com o ensino religioso e a ética. Mas é engraçado como um aluno que se destaca, por exemplo, na poesia, ele chega no ensino fundamental 2 e diz, eu amo poesia. Sei não, viu? Esse camarada tinha que gostar de cálculo, matemática, música, poesia. Não, isso aí, não, isso não é coisa. Então, veja, a poesia que é importantíssima para esse desenvolvimento. Se você tem uma letra, eu lembro uma vez de uma professora de história que pegou o meu caderno e falou assim, mas esse caderno com a letra legível, é um caderno de um homem? Eu falei, sim, é um homem que escreve de forma legível. Qual o problema? Não, mas é porque geralmente é o garrancho. Então, quer dizer, você vai tolhindo, homem não chora. Quem nunca ouviu essa frase absurda? Homem não chora, né? Então, e você ouve coisas absurdas também, como por exemplo, que o homem é uma Ferrari sexual. Tem até piadas. Eu já ouvi isso até em acampamentos cristãos, assim. Você quer saber se o homem está interessado em sexo? Vê se ele está respirando. Se ele está respirando, amigo, ele está interessado, o que é um absurdo, cara. Achar que esse cara é uma Ferrari sexual, que esse cara... E realmente a roda de homens é o que eu chamo de intimidade não íntima. Você grita, fala alto e tal, e comenta, mas falar sobre si muitas vezes fragiliza esse homem. Ele acha que falar sobre si, e algumas mulheres entendem isso. Eu não quero um homem fraco, um homem que chora, um homem... Sabe, é algo absurdo. Então mas tem todo um contexto. Mas em plena capital do país ainda existe isso? Em plena capital. Eu faço aconselhamento há quase 20 anos, eu atendo constantemente. Essa semana eu ouvi uma esposa falar assim, eu não gosto de um marido que eventualmente vem e chora diante de uma crise, de uma angústia. Eu falei, por que não? Por que ele não pode chorar? Por que ele não pode também se desesperar e derramar lágrimas? Não, mas é porque eu quero um homem. Então, é um modelo que ainda está presente. Ainda está presente. Então, essa castração emocional, ela trouxe um peso muito grande, porque se esse homem ele é castrado emocionalmente, ele muitas vezes só procura ajuda quando ele está no limite. Sabe aquela brincadeira da forca, que você vai errando as palavras, aí quando a corda já está lá, já está pronto para cair, o cara busca ajuda. Então, muitas vezes, quando já tem um desespero total. Mas ele só busca ajuda muitas vezes quando está em jogo uma questão muito maior, ele diz, eu preciso de uma ajuda. Mas geralmente, ele até mesmo quando busca um aconselhamento, intervenção terapêutica, é difícil falar daquilo que está doendo. Falar de si, assim, não é tão simples. É um processo que demanda tempo, mas nós estamos trilhando. É uma coisa que eu não consigo conceber, né? Não é humano, né? Parece que está falando de uma máquina, não parece estar falando de uma pessoa, né? A gente trabalha com gente há tanto tempo, a gente se depara com todo tipo de situação e o tempo inteiro a gente meio que vira terapeuta também, porque só de você ouvir uma pessoa, você está sendo um terapeuta, né? E quantas vezes a gente ouve e é ouvida também. E então eu não consigo conceber um modelo de uma pessoa que não põe isso para fora, que não... Sabe? Como é que faz? Vai ficando lá dentro e vai virando câncer, vai virando... problema de coração? Eu acho que a própria mulher contribui para isso, na educação. Na educação? Eu acho que sim. Vou pegar o exemplo lá de casa, que nós somos 8, né? Lembro que tem dia
Falar fino era horrível. Hoje eu falo, eu já falei fino, viu? Tanto levar cascudo, eu comecei a falar grosso. Tá certo. Eu tinha coisa de birra, de qualquer coisa, né? Não, mas gente, homem, eu vi isso das minhas tias, da minha mãe, né? E eu sei de amigas mais jovens do que eu que fazem isso com os filhos. Não quero filho falando de uma forma meio feminada, nem muito aguda. Você começa a criar padrões que... Pô, isso aí é uma coisa que está estabelecida na sociedade, né? Acaba... Talvez não seja nem um fato consciente. Até na personalidade feminina, ela também foi vítima dessa situação, acredito eu. E como é que foi pra você, Flávio? Já quero te perguntar uma coisa. Como é que foi pra você? Porque você é um poeta. Colocar essa poesia pra fora. Como é que foi a sua libertação, Flávio? Conta aí pra gente. Eu já pus isso comigo. Não, na realidade, cara, eu tinha uma criação tão diferente, tão bacana, porque eu com 14 anos, fui estudar no Elefante Branco. E curiosamente, eu já cheguei no Elefante Branco com o meu grande parceiro, Vicente Sá. Ele se conheceu, que eu estava com o livro do Gabriel Garcia Marques, embaixo do braço, e ele veio falar comigo, espantado de ver alguém lendo naquele colégio. Você lê? Eu assim, eu gostava de ler, né? Meu pai, a minha família inteira, eu tenho 8 irmãos, 4 têm doutorado. Legal. Aliás, 4 têm pós-doutorado, desculpe. E todos fizeram estudar na Universidade de Brasília, viemos de escolas públicas. Então, meu pai foi muito categórico nessa coisa de você ter muitas enciclopédias dentro de casa. Bom, cultura sempre foi uma coisa muito... Quando eu entrei, começou a germinar em mim uma atividade cultural, eu estava no Elefante Branco, que já tinha um festival de música muito legal, onde Oswaldo Montenegro participou, Fagner, o Zeca Bahia, Placa Luminosa, esses grupos depois fizeram sucesso aí. E era uma referência em Brasília, Festival do Elefante Branco. Cheguei lá, fiz amizade com o Vicente por causa de um livro, que esse cara nunca ia me dar atenção se não fosse pelo livro. Ele também lia, ele era o 19º filho de uma família, imagina. Caramba! Ele era o 19º. Caçula de 19 irmãos. Todos, então já vinha aquela carga dos irmãos com boa formação intelectual. A gente começou ali, né? Então, quer dizer, a gente constituiu dentro daquele grupo um ambiente muito salutar, porque havia uma possibilidade de entrar na escola de teatro no Elefante Branco. A gente entrou, fomos fazer teatro. Nós tínhamos uma relação diferente sobre homossexualidade, que era muito comum nas pessoas que iam fazer teatro, uma forma talvez de encontrar um ambiente diferente, onde eles pudessem expor isso. Tive uma relação muito legal com as mulheres. Nem eu, nenhum dos meus amigos jamais olhou para trás para olhar uma bunda de uma mulher. Nunca. Olha, isso é inacreditável. Isso já era uma coisa de mau tom. Então foi um ambiente totalmente diferenciado. Eu fui fazer teatro, eu comecei a mexer com música fazendo teatro. Comecei a escrever fazendo teatro. Primeira coisa que eu escrevi na minha vida foi uma peça de teatro, aos 16 anos. Era um ambiente muito diferente do que se vê, que eu não consegui impor, colocar aos meus filhos numa situação parecida. E eu acho que a arte, ela te liberta por uma série de aspectos. Então, quando apareceu em mim a poesia, a vontade de escrever, a vontade de compor, não tive qualquer tipo de repressão. Eu acho que nós tínhamos um agrupamento de amigos que se sustentavam e sobreviveu às drogas. Legal. Muito dessa galera embarcou nas drogas, né? Acabou sendo muito comum nas escolas públicas, aquela coisa. A gente participou também da decadência do ensino, vivemos essa época. Então, eu acho que o meu ambiente foi muito diferente das pessoas comuns. E eu dou graças a Deus de ter sido criado num ambiente muito ligado à arte. Acho que isso foi um diferencial sobre todos os aspectos, intelectual, facilidade da comunicação, porque eu acho que o que diferencia nós de um lavador de carro ali é exatamente os livros que você leu, né? As músicas que você ouviu, o contato que você teve com a arte como um todo, né? O tempo que você ficou sentado também na cadeira da escola, né?
E isso nos diferencia. Tem o Cartola, né? Que eu não sei se ele teve acesso a tudo isso, mas ele era lavador de carro. Não, mas as pessoas encontram mecanismos de sobrevivência onde quer que esteja, né? Muito legal. Acho que eu fugi do tema, né? Não, fugiu não, pelo contrário. Aliás, eu ia fazer uma observação aqui, que eu também fui criada no ambiente musical, então eu acho que eu já penso, né, Tânia também, a gente já pensa completamente diferente, porque a arte, ela é assim, a arte, ela é libertadora, né? Então, mas lá, Ilma, você ia contribuir. Não, que ouvindo tudo isso, eu fico espantada, assim, porque cada programa a gente fala de um tema completamente diferente. Sim. E alguns temas que a gente, meu Deus, mas como que isso tem a ver com o desenvolvimento humano? E tudo tem a ver com o desenvolvimento das pessoas, isso é incrível. E falando da questão da cultura, eu acho que essa questão da vulnerabilidade, da pessoa se sentir exposta, de se sentir despida mesmo. Quando você está num relacionamento mais íntimo, isso é comum, tipo, você não tem tanto medo, mas para os homens ainda existe esse medo, ele não se expõe, porque se sentir exposto é um sinônimo de fraqueza. Sim. E isso não acontece só com os homens. Aí você falou da mesa das amigas, né? A gente está sentado ali, a gente fala de um monte de coisa, mas tem muita coisa que ainda continua escondido, que a gente não expõe assim, com tanta facilidade em uma mesa. As mulheres expõem muito, mais do que os homens, mas ainda assim não expõem tanto ao ponto de se sentir fraco. Então acho que isso atrapalha mesmo. Inclusive, assim, uma amiga minha que trabalhou numa ala de crianças terminais, assim, algo... Eu fui lá visitá-la e conhecer o trabalho, algo espetacular, que humaniza muito as nossas vidas a cada visita. Ela disse que até a dificuldade que ela tem, muitas vezes, atendendo uma criança, eles têm, como ela é psicóloga, eles têm lá um catálogo e um método também, onde a criança, ela anota o nível da sua dor, ela anota de uma forma concreta para o psicólogo que está atendendo, compreender aquela criancinha. Então tem lá um catálogo, tem um método, e aí a criança dificilmente marca que ela está sentindo dor. Então tem lá os níveis, e geralmente, raramente uma criança, um menininho, marca que está sentindo a dor maior naquele momento. Por que exatamente isso? É a não expressão dessa dor, falar do que está doendo. Até os indicadores do que significa ser homem são indicadores complexos. Por exemplo, a violência física. Você tem 13 a 15 mulheres que morrem todos os dias no Brasil. A cada 27 horas você tem uma pessoa sendo assassinada porque tem uma opção sexual diferente do que é mais convencional. Então, a gente tem uma situação, a questão da força física, o poder econômico, que também muitos acham que ser homem está ligado ao poder econômico. Eu me lembro de um rapaz que me ligou uma vez e falou assim, olha, você tem contato com escola, você está há muito tempo na educação? Eu falei, tenho. Me ajuda, minha esposa está desempregada, estamos passando necessidade, você pode nos ajudar? Eu falei, claro. E eu fiz um contato com a coordenadora, consegui uma entrevista para a esposa dele fez a entrevista, e ele me ligou aflito, desesperado, e me procurou pessoalmente depois. Ela foi empregada, só que tem um detalhe, ela cresceu profissionalmente, e ela passou a ganhar mais do que ele. Eu estou lá num sábado, lá em casa com a minha família, com meus filhos, minha esposa. Aí ele me liga, era um sábado, eu estava almoçando. E ele do outro lado da linha falou, a culpa é sua. Eu falei, rapaz, culpado de quê, rapaz? Ele gritando, se você for o culpado, agora quem é que canta de galo aqui em casa? Eu? Eu não. É minha esposa que ganha muito mais do que eu. Quem que eu sou agora? Eu falei, rapaz, se você é um galinho chicken little, a culpa não é minha, cara. Se o seu conceito de ser homem está ligado a um poder econômico, aí o problema não é meu. Você me liga para que eu consiga uma entrevista. Eu consigo a entrevista. A sua esposa é empregada, cresce profissionalmente, ganha mais do que você. A culpa é minha, cara. Porque agora eu não canto mais de galo, porque quando eu vou cantar de galo, ela fala assim, quem é que coloca arroz aqui em casa? Quem é que ganha mais? Quer dizer, é poder de novo. Então você tem um poder associado à grana, né? E também quando a pessoa acha que tendo mais ascensão, ela também vai se libertar de tudo isso. É poder também. Então esse é um indicador forte de masculinidade. Poder econômico, a força física e outros parâmetros, né? Os rituais de passagem também são muito assustadores em alguns locais, em algumas tribos, em algumas sociedades. Mas também nós temos nossos rituais de passagem que são extremamente complexos. Tem um que é comum até em comunidades religiosas, só que a gente não fala sobre isso.
os padres não gostam de falar, os pastores também não tocam no assunto, mas é algo que a gente deveria tocar mais. Quer ver uma coisa que eu estou dizendo aqui? Não é porque eu li em livro, não. Não é porque eu li em livro, não. O menino está lá na igreja, crescendo, o pai é um líder da igreja, líder forte, respeitado e tal, aquela coisa toda. Aí quando o menininho vai chegando na sua adolescência, aos 16 anos, ali 17, o pai diz: filho, agora vamos para o ritual de passagem. Ambos da igreja cristã, isso é comum em muitos lugares, e em Brasília também nós temos, não é tão frequente como em alguns estados. Aí ele fala: filho, chegou o dia, o papai vai te levar para um local, você vai virar homem. E esses meninos vão, né? E o pai fala: assim como meu avô fez comigo, o bisavô tal, agora você vai se tornar homem por meio de um ato sexual. Nós pagamos aí uma garota de programa de primeira qualidade, filho. Agora você vai virar homem. Aí quando o menino fala: peraí, pai, é isso ser homem? Esse é o ritual de passagem? Tô fora. Então eu vou te xingar a vida inteira, filho, eu vou te humilhar, como já aconteceu várias vezes. Eu já atendi casos de famílias que o pai, na igreja cristã, evangélica, humilhando o filho porque não aceitou o tal ritual de passagem. Por quê? De novo, a masculinidade associada a essa questão do sêmen, né? Então a gente tem ainda uma sociedade que precisa repensar muito esses valores que muitas vezes estão encobertos. A gente está num programa desse, muita gente nos ouvindo, muitas vezes as pessoas não têm a dimensão que tem acontecido nos bastidores das famílias, né? Então, muita violência física, muita gente associando masculinidade à força física. Isso tudo são parâmetros que adoecem o próprio homem. E até mais, assim, eu faço atendimento em coach, a gente faz desenvolvimento de pessoas, conversa com várias pessoas, e no meu ciclo também de relacionamento eu vejo muito assim, mulheres, porque a era agora é a mulher que trabalha, cuida de casa, cuida dos filhos, faz tudo, e o homem trabalha e fica em casa sendo servido. Tipo, várias pessoas estão nessa situação. Tipo, não é deixar de ser homem ajudar nas tarefas de casa, só que a cultura imputa isso, porque quem tem que fazer isso é a mulher, quem tem que pilotar o fogão é a mulher, quem tem que fazer, lavar louça, lavar roupa é a mulher. Então acho que essas pequenas coisas também fazem parte de tudo isso que você está falando. Até o termo ajudar já é um termo preocupante. Quando eu falo assim, eu ajudo a minha esposa, eu estou dizendo que a responsabilidade é dela, a casa é dela, os filhos são dela e eu ajudo. Mas eu acho que até esse termo ajudar é um termo inadequado, porque na verdade a casa é nossa. Então, todo mundo mora ali, né? Exatamente, todo mundo mora, todo mundo partilha daquele lar. Então, assim, esse é um aspecto que me preocupa demais, assim. Tem até um sociólogo, Castells, ele tem um livro muito interessante, O Poder da Identidade. É um livro bem curioso, onde ele diz esse peso demasiado sobre a mulher, que ela precisa ser uma ótima profissional, agora essa demanda, ela chega em casa, é a rainha do lar, mas precisa ser uma ótima amante e por aí vai. É um peso muito grande sobre essa mulher também. Precisa estudar. Que muitas vezes, exato. De meia-noite às 6, depois que ela cumpriu com todas as obrigações. E ainda tem um hóspede lá, que é o marido, que ajuda. O cara fala: não, eu vou dar uma ajudinha, né? E quando tem algum problema, diz... É o filho do Eduardo que ficou de recuperação naquela música do Renato. Então, quer dizer, é o filho do Eduardo. Então, porque se você pegar Eduardo e Mônica, o Eduardo é o cara mais descansado, que vai ali jogando futebol de botão e tal, vai fazendo ali os cursinhos, e ela vai tendo assim uma ascensão cultural e tal. Mas quando fica de recuperação, é o filhinho do Eduardo que está de recuperação. Não é o filhinho dos dois, da Mônica e do Eduardo. Então a gente faz isso dependendo da conveniência. Pode ser o filho do Eduardo ou pode ser o filho da Mônica. Mas eu acho legal, o Renato brincava muito com essas palavras, né? E um poeta espetacular do rock nacional. Então quando ele chega no finalzinho, porque o filhinho do Eduardo está de recuperação. Muito legal. Então muitas vezes você diz isso: olha o que você fez com seu filho, mimou, viu aí, olha o que você fez. Não, o filho é nosso. Então, assim, participar da educação do filho. Tem pai que não participa da educação, não. Essa questão da sexualidade você conversa. Não, é sentar com o seu filho e conversar com ele, né? Então a gente não conversa, né? Então a gente não expõe, porque a gente foi educado assim, né? Então é lamentável quando esse homem está pagando um preço muito grande. Mas também é muito animador alguns movimentos que têm trabalhado isso. Esse homem tem conseguido se abrir mais, até mesmo igrejas que têm trabalhado isso, comunidades espirituais que têm proporcionado isso, colégios que têm trabalhado isso. Isso é muito bom e é muito legal. Eu tenho muitas esperanças. Muito legal. Tem uma citação que você fez aqui do Leonardo Boff e da Rose Muraro. Eu achei super legal trazer, que é sobre esse drama da cultura patriarcal, né? Que ambos se depauperaram antropologicamente e mutilaram a construção da figura do ser humano uno e diverso, recíproco e igualitário.
Mas muito mais padeceram as mulheres sobre a opressão dos homens e as suas formas de crueldade inimagináveis, que persistem ainda hoje em algumas culturas androcêntricas em várias partes do globo. Então, é exatamente isso que você está comentando agora, né? Esse patriarcalismo fez muito mal para o homem, mas também fez muito mal para a mulher, e a gente vê aqui claramente uma crise de identidade. E eu estava conversando com a Laíma esses dias, né? Que os casamentos estão passando por uma crise de identidade. Porque era mais fácil antigamente o homem ser o supridor do lar, ir buscar o alimento, e a mulher ficar em casa e cuidar dos filhos. E agora, como é que fica? Os dois dividem as mesmas coisas, então direitos e deveres agora se confundiram. E como já vinha uma cultura que estava equivocada, aí que agora que se perdeu tudo mesmo, né? E se a mãe é mais carinhosa com o filho, como é o meu caso lá em casa, né? Que não tem isso, né? Que eu trato o João Pedro, a Duda, o Felipe igual. Aí não, você vai criar homens fracos. Né? Lá em casa não tem esses negócios, não. As obrigações são todas divididas. Lavar a louça, limpar a casa, não tem nada disso. É isso aí. Mas fala pra gente, Júnior, sobre essa citação aqui do Leonardo Boff. Não é, porque assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse modelo fez mal para ambos, homens e mulheres. Então, a minha esperança, quando eu escrevi esse livro, se é que eu posso usar esse termo, discipularmos uma nova geração de meninos e meninas, diante desse novo quadro. Então, fez muito mal mesmo. Por exemplo, essa questão até do Brasil colonial, que tinha aquele duplo padrão de moralidade. O camarada tinha a esposa em casa, e o Gilberto Freire fala muito sobre isso, e fora ele tinha a sua amante. Algo até aceito assim na sociedade da época, esse duplo padrão de moralidade. A mulher era alijada desse processo. Por exemplo, onde que ela tinha o espaço? Por incrível que pareça, ela tinha um espaço no confessionário católico, onde ela podia falar. Sim. Bem ou mal, ela podia falar. O pessoal pode até fazer biquinho, ficar bravo com o confessionário, discutir o modelo, mas era onde ela tinha espaço. E muitas vezes com as escravas, que elas faziam grandes amizades com as escravas, porque ela era praticamente alijada da vida social. Sim. Então, E sexual. Sem dúvida, também. E isso fez um mal muito grande. E essa questão da violência física é algo assim assustador, mas assustador mesmo. Eu sou professor de artes marciais, eu sou professor federado de taekwondo. Então eu vejo isso até mesmo com os lutadores, trabalhando com eles, com famílias, como isso tem mudado. Mas alguns chegam lá com esse parâmetro mesmo. Ele fortalece a masculinidade dele na força física. E a gente precisa retrabalhar isso, não é tão simples. Meninos, eu trouxe um vídeo da Madonna, porque ela foi premiada, né, pela Billboard como a mulher do ano, Madonna, mulher do ano, né? Então, assim, trouxe para polemizar mesmo. Aproveitei o livro do Júnior e falei, agora vamos botar tudo na mesa. Então, vamos assistir o vídeo. Aqui, gente. Thank you for acknowledging my ability to continue my career for 34 years in the face of blatant misogyny, sexism, constant bullying, and relentless. Caramba, forte demais, hein? Caramba. Muito show. Nossa, me impactou esse depoimento dela. Melhor Porque é show a dela. Madonna falando, né? Melhor show. É a Madonna falando, né? Assim, Nossa, que espetacular. ela falando essa questão da humanidade, que eu acho que no final das contas é essa coisa da sociedade disseminar o ódio, disseminar o preconceito, disseminar o poder. Tudo é um jogo de poder, na verdade, né? O homem ele quer ter essa supremacia porque quer ter esse, como você falou, padrão duplo de moralidade, né? Sou super moralista aqui, estou falando, obviamente, não estou generalizando, como ela mesma colocou, não tem a ver com apoiar um homem, mas apoiar um ser humano que vale a pena, e tem vários que vale a pena. E aí, Júnior, você trouxe uma coisa agora com base na Bíblia que eu achei fantástico, que junto com os depoimentos da Madonna, achei que fez um link total, que é o Imago Dei. Né? Então, o homem, gênero humano, feito à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Né? Quiseram nos enganar e dizer que a Bíblia era machista, preconceituosa, e ela preconizava o homem. E aí, Deus fala que fez o homem, gênero humano, à sua imagem e semelhança. E ele não estabeleceu pesos diferentes nessa imagem que ele colocou. E lá na frente você ainda coloca
que tornam-se os dois uma só carne. Uma só carne. Um não é 30%, o outro 70%. Um não é 20%, o outro 80%. Os dois formam uma só carne. Não tem peso maior para nenhum dos dois. E você coloca também que não há qualquer referência à diferenciação de quem é maior, de quem é menor, né? A questão da fusão, que eu achei tão interessante, eu vou acelerar um pouquinho, porque a gente vai ter pouco tempo para falar. Falei que era muita coisa para comentar do seu livro. Essa unidade sem perda de identidade, né? E quando você traz a questão da reciprocidade, eu achei fantástico demais. Porque... E aí eu gostaria de que você falasse um pouquinho de tudo isso que eu falei, que eu citei agora. Eu quero que a Laíma traga depois a questão do coaching. Mas isso do Imago Dei e essa questão da fusão. É fusão, não é fusão? Essa intimidade, preservando a identidade e o que se trata, de que se trata a reciprocidade. Bem, a primeira questão, a Imago Dei, o homem, o gênero humano foi criado à imagem e semelhança. Porque durante muito tempo, na teologia mesmo, houve uma discussão até se a mulher tinha alma. Durante um tempo era a discussão se os escravos tinham alma. Depois começou a discussão se a mulher tinha alma ou não. E essa discussão durou muito tempo. E quando a gente olha para o texto bíblico, que você vê a mesma dignidade, né? A Imago Dei nos faz enxergar a mesma dignidade. Então, quando você passa, o que faz a diferença entre um morador de rua caído e o Bill Gates é grana, é o status que a gente atribui a ele. Mas, na verdade, a gente não consegue perceber que ali também tem uma nobreza, que é a imagem e semelhança do Criador. Isso ninguém pode tirar. Nem um ateu pode, ele pode ficar bravo, mas ele não consegue tirar isso dele. Eu não quero ser mais e mais, não tem como. Então, esse aspecto é importante. Até nós completaríamos 500 anos de reforma protestante. Eu ainda tenho absoluta certeza que alguns assuntos da reforma nós não conhecemos, não estudamos e a gente acha muitas vezes que sabe. Tem muito reformado deformado por aí. Mas, por exemplo, tem um termo muito legal chamado, um termo sacerdócio universal de todos os crentes. Quer dizer, essa ideia de colocar um peso que o homem é o grande sacerdote, o único sacerdote do lar e tal. Mas aí vem essa doutrina reformada que diz que há o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, nesse sentido, todos aqueles que são alcançados pela graça, eles se tornam sacerdotes. E aí inclui a mulher. E eu não sei por que a gente tem todo esse peso nesses cursos todos, nessas palestras, que o homem é o grande sacerdote. É um grande peso sobre o homem e muitas vezes fere essa ideia da Imago Dei. Então isso é muito importante, essa dignidade, a igualdade na dignidade. Por isso que eu trabalhei esse aspecto, porque muitos teólogos desconstruíram isso. E não só teólogos, né, mas também a ciência contribuiu. A primeira tese, de mestrado no Brasil foi de um médico, onde ele definia a ciência também usada de forma dogmática. Tem gente que acha que só a religião é usada de forma dogmática. Não, por exemplo, a primeira tese brasileira era de um médico que dizia que a mulher não estava apta para a vida universitária e que o homem deveria ter cuidado, porque ele chegava em casa, ele tinha que deixar uma máquina para ela fazer a tecelagem. Só que tinha que tomar cuidado com o número de pedaladas que ele ia dar naquela máquina, senão ela ia ter orgasmo. Aí chegava em casa e ele não conseguia nem mais ter um encontro sexual. Então ele tinha que controlar as pedaladas. A mulher não estava apta para a vida universitária e tinha que controlar as pedaladas. Senão ela ia ficar lá pedalando. E aí ia ter orgasmo, o cara chegava em casa, meu amor, infelizmente eu tive um orgasmo hoje pedalando lá na máquina. Aí não sobrou nada para você. Poxa, mas que pena e tudo. Então essa ideia absurda. A ciência também foi usada para isso. Houve um anatomista comparativo francês que ele fez uma famosa dissecação de uma africana e ele tentou comprovar o seguinte: as africanas não podem receber os benefícios do movimento feminista que só as europeias podem receber, porque elas não estão aptas. Eles usaram quem para isso? Um anatomista francês, que era o mais importante da época. Então até a ciência se uniu a esse processo também de trazer essa distorção que a Bíblia resgata de uma forma tão linda, que é a Imago Dei, a imagem e semelhança do Criador presente no homem e na mulher. É igualdade na dignidade. Legal. Laíma. Gente, eu tô aqui, assim, apaixonada, porque à primeira vista parece que a gente vai levar esse assunto muito para o relacionamento íntimo, né, casal.
família, casal, e na verdade não tem nada a ver. A gente está falando de relacionamento humano, a gente está falando de pessoas, de gente, em qualquer gênero, em qualquer esfera. E eu fico mais apaixonada porque eu vejo a metodologia do coach se aplicar em tudo, em tudo. E aí, para esse ano, a gente fez um combinado, né, de todo o programa trazer dicas de coaching para a pessoa, dentro do tema que a gente está falando, para a pessoa aplicar lá no dia a dia, fácil, na vida dela, com o relacionamento que ela tiver, seja amizade, seja família, seja o que for, né? E uma das primeiras coisas que fica muito nítido nisso tudo que a gente conversou é o processo de calibragem. Porque a gente fala muito de entender o outro, de ter empatia com o outro, de ser solidário, né, com a vida do outro. E acontece muito que a gente cria um modelo na nossa cabeça, que esse modelo é oriundo da cultura, da criação, das experiências e tudo mais, e a gente quer que a pessoa se encaixe nesse modelo. E não é tão simples assim. A gente faz isso com os maridos, a gente faz isso com os amigos, a gente faz isso com todo mundo, e não se encaixa, então não serve. E muitas vezes a gente deixa de aproveitar coisas maravilhosas, porque a gente tem um modelo ali formatado, né? Então, a calibragem que é justamente isso, entender e eu começo a mudar o que eu preciso mudar para eu conseguir ter um relacionamento, né? Eu começo a me relacionar e o que eu preciso me adaptar, e se eu estiver disposta, eu vou me adaptar. O que você precisa se adaptar e estar disposto, eu também vou me adaptar. Então, machismo, feminismo, eu acho que não cabe nessa relação, nem para um lado nem para outro. Então, a calibragem, eu acho que é a primeira dica, né? E a segunda dica é a negociação. Que a gente acha que a negociação é vender, né? Negociar é eu oferecer alguma coisa, é eu te convencer de alguma coisa. Não, e a negociação pode servir para a qualidade de vida, para o bem-estar dos relacionamentos como um todo. E deixando de lado o poder, porque nessa hora não é o poder que está em questão. O que está em questão é o humano, é a pessoa que está ali envolvida naquela situação, né? Então, abrir a boca para falar, expor, negociar. Eu acho que isso é fundamental em todos os níveis, em todos os relacionamentos. E aproveitando que você está falando, uma das coisas que o Júnior cita no livro, que eu também quero trazer, Júnior, o Júnior rebate aquela teoria, graças a Deus, de alma gêmea, né? Deus me livre, Jesus, eu estou lascada. Porque pela teoria da alma gêmea, você tem que ter a sorte, né, de conhecer, sei lá, quantas pessoas e achar no meio daquele monte de gente a sua alma gêmea, né? E você tem um período pequeno, às vezes, para fazer isso, porque muita gente casa na juventude, assim, bem novo, aí a chance fica menor, a probabilidade de acerto, né, fica menor. E eu achei interessante que você traz que o homem, ele é inteiro. Tanto é que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas que existe uma relação, mas que nós ainda estamos em processo de acabamento. Exatamente. Né? Que você fala do autofazimento, do processo de gênese, e você fala também das relações sob o ponto de vista da complementariedade. Né? Vou trazer um exemplo aqui da minha marida, Laílba. Verdade, meu Deus. Eu acho que eu tenho umas 3 maridos e uns 4 maridos. Eu e Laílba somos sócias e somos opostas. Opostas, completamente opostas. E era uma relação que nunca deveria ter dado certo. Né? Mas ela deu certo exatamente por causa disso. Né? Eu sou extremamente relacional, emocional, né? Muitas vezes impulsiva. Laílba é mais, assim, ela faz mais análise, né? Ela observa mais, né? É até perigoso, assim, né? Teve alguém que falou assim... Não, vão ficar com medo. Teve alguém que falou assim, eu não sou livre pra você me ler. Ela fica quietinha só lendo, só analisando. Então, acaba sendo uma relação de complementariedade que, no caso, para a empresa, é maravilhoso, porque não daria para ser 2 pessoas relacionais ou 2 pessoas com a capacidade maior, profunda de análise. E aí eu queria que você falasse sobre isso, Júnior, para o relacionamento humano, não só homem e mulher, mas nesse caso, como fala da cara metade, né, da metade da laranja, né, o trem que é uma balela terrível. Porque é uma coisa perigosa, porque isso vem, há quem diga que está presente em Platão, há outros que apontam algumas religiões tão antigas ou mais antigas que o cristianismo, mas fato é que a Bíblia não ensina isso. Eu acho isso perigoso
há uma terapeuta que diz, inclusive, se você está em busca da sua outra metade, você está em busca de si mesmo. Porque é a sua outra metade. Então, é muito mais desafiador amar o outro em suas diferenças do que ficar buscando uma tal de uma cara metade. Porque, volta a falar, se você está em busca de uma alma gêmea, você está em busca de si mesmo. O judaísmo, algumas linhas, chegam a acreditar que a alma humana ela é bipartida 40 dias antes da concepção. Olha, gente, eu sou formado em matemática, não sei como comprovar isso, não tem como. Comprovar que 40 dias antes da concepção, a alma é bipartida. Aí você passa a vida toda procurando a tal alma gêmea. Aí o cara fala, como é que faz? E tem gente que fica assim, não, mas é aquele versículo, um dia desse a pessoa falou, duas metades, fala, cara, isso não é versículo não, é música do Fábio Júnior. Não, mas aquele versículo, que versículo? Duas metades, eu falei, cara, isso é música, cara, não é versículo bíblico não. Porque a Bíblia fala, se tornaram os dois uma só carne, não são duas metades. Então assim, o desafio, na verdade, é a gente amar o outro em suas diferenças. Então, é o que vocês falam muito bem nesse processo todo do coaching. Não é a questão apenas de falar no mundo sustentável. Como é que nós vamos falar no mundo sustentável sem relacionamentos sustentáveis? E relacionamentos sustentáveis passam obrigatoriamente por esse olhar de alteridade, a condição de ser do outro. Então, é muito importante. Por isso que eu não creio em alma gêmea. Porque Jesus também, quando fala sobre casamento, por exemplo, ele nunca colocou que a única forma de realização plena é o casamento. Pelo contrário, ele falou sobre casamento e ele disse, olha, nem todos estão aptos para isso. Ele não disse, olha, aqueles que não estão aptos viverão sofrendo o resto da vida, procurando a alma. Não, ele fala assim, o casamento, claro, é uma forma de intimidade assustadora. Eu tenho 20 anos que sou casado com Elisângela e ela comigo, mas eu quero dizer o seguinte, que casamento à luz da Bíblia não é a única forma de realização. Então por isso que eu tenho medo dessa ideia do mito da fusão. O cara acha que no dia do casamento, eu acho que tem essa visão do anel do poder. Sei lá, o cara acha que, né, o cara tá lá, e aí tá lá, oh, my precious, o anel, quando entrar esse anel, tudo vai mudar, os vazios... Cara, não é isso. Intimidade é uma aproximação que preserva as intimidades. Mas parece esse lance do Frodo, assim, sabe? É um negócio assim, Senhor dos Anéis no casamento. Parece que quando colocar isso aqui... agora sim encontrei. Cara, não, você vai ter uma jornada pela frente desafiadora. Uma jornada que vai exigir muitos ajustes. Eu concordo com a judia Tehila Abramov, que disse que a maioria dos casamentos termina não por incompatibilidade, porque incompatibilidade por incompatibilidade, todos nós somos incompatíveis. Ela diz, a maioria termina por causa da incapacidade de se fazer ajustes. Tem gente que não quer fazer ajuste. Aí depois diz, não, meu santo não bateu com dela, o dela com o meu. Não, isso aí foi uma questão de... Ela não é minha alma gêmea. Mas como é que vai definir esse troço? Então eu não acredito mesmo. Acho que é uma ideia muito romântica, muito legal, bacaninha. Mas deixa só pra música, assim. E muita poesia. Até na poesia tem que tomar cuidado. Porque na poesia até cabe. Mas a gente tem que lembrar que o desafio é amar o outro em suas diferenças. Muitas vezes temos que beijar... muitas vezes muito sapo para ter uma visão assim mais adequada nos relacionamentos. E como é que termina o conto de fadas? Como é que deveria terminar? É porque a Ruth Rocha fala isso, né? A Ruth Rocha fala que os livros infantis deveriam ajudar essas crianças, esses meninos e essas meninas, porque termina assim, e viveram felizes para sempre. Ela acrescentaria, e vivendo felizes para sempre com muito trabalho e esforço. É possível essa felicidade, mas com trabalho e esforço. Muito legal. Viveram felizes conforme as suas escolhas. Viveram felizes conforme as suas escolhas. E curioso que a aceitação do outro é um princípio sociológico, né? Como o maior desafio da humanidade em todos os tempos, desde a Gênesis até hoje, mais do que nunca, né? É a aceitação do outro, a diferença. Hoje vimos o exemplo de intolerância generalizada, né? Você viu o fechamento, a saída da Inglaterra lá da Eurozona, a eleição do Trump e outras coisas, né? Parece que tá ficando muito evidente essa coisa da aceitação. E falando de casamento, se o casamento é a solução ou não, todos os nossos grandes exemplos não casaram, né? Cristo não casou. Paulo de Tarso também não. E assim vai. Eu acho que de casamento das pessoas que eu admiro, casado só tinha um Gandhi. Gandhi era casado? Chico Xavier, né? Foi. O Chico Xavier não casou, você pega Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Eram exemplos que se casaram a encontrar outro caminho, que não foi o caminho da união conjugal.
É isso aí. Então, acho que, não sei, eu acredito até que esses espíritos estejam numa linha de evolução bem diferente da nossa. Por isso que não precisa mais desse tipo de... Não é fácil não, viu? Olha, para quem... de parceria, né? Para quem separou sabe que não é fácil. E assim, você é confrontado o tempo inteiro. Quando você passa por um rompimento, você é confrontado consigo mesmo o tempo inteiro. E não tem como não passar por um processo de evolução, porque é você de frente pro espelho e não tem jeito. E você sabe que eu fui casado há 34 anos com 2 mulheres diferentes, né? Em períodos diferentes também, tá? Simultaneamente. Ufa! Engraçado como fica assim, na nossa cabeça, né? Achar que vai ter uma terceira mulher que vai encontrar plenitude. Uma né? príncipe encantada, uma bela adormecida. Tem a princesinha aí, né? Ah, eu Mais adorei amor, um texto. Flávio, você tem que ler esse texto. Alguém escreveu um texto sobre a Moama. É Moama ou Moana? O filme? O filme Moana. Moana. Não, eu não assisti ainda, mas ela veio para acabar com todas as princesas da Disney. Ela fala que a Branca de Neve é uma burra, né? Que beijou lá, cai nas coisas lá da bruxa má. A Cinderela era uma chata. A outra Bela Adormecida era uma morta, né? Você tinha ser ressuscitada com um beijo. A mulher ficava morta a vida inteira, depois de não sei quantos anos, e assim vai. Adorei, viu? Tá vendo? Você não pode ficar esperando pela princesa, não, né, Flávio? Flávio tá esperando pela princesa. Mas engraçado, até brinco, né? A primeira coisa, para a princesa me agradar, a primeira coisa que ela tem que fazer é um curso de cuidador de idosos. Né? Que horror! Vai conversar, porque a coisa, o tempo vai passando e a princesa encantada não aparece. Esse sofrimento nacional é uma besteira. Depois de um namorado, uma princesa, e tá reclamando. Olha, gente, não precisa de cuidador de idosos não, vai tá ser bom? uma brincadeira. Júnior, deixa um recado rapidinho para o nosso público. Ok. Pra gente... Bem, o recado que eu deixo é o recado deixado pelo Rabino Newton Bonder, que eu admiro bastante. Se ele estiver me ouvindo, um abraço, Newton Bonder. Não o conheço, mas tenho muita vontade de conhecê-lo. Newton Bonder conta uma história muito legal, que diz que um homem perdeu chaves, estava procurando e chamou os amigos, falou: eu perdi chaves, eu preciso de ajuda. Todo mundo ali procurando as chaves. Depois de muito tempo, o pessoal ali circundando a área e tal, agachado, gente cansada. Aí uma pessoa olhou e falou assim: meu amigo, você tem certeza que você perdeu as chaves aqui? Porque a gente já tá horas. Ele falou: não perdi aqui não, eu perdi foi lá. Mas se você perdeu lá, cara, o que nós estamos fazendo aqui há horas e horas e horas? Ele falou assim: não, porque lá tá muito escuro e aqui tá claro. Minha palavra para os homens é muito simples: parem de procurar chaves nos lugares claros. Encare esse desafio de ser homem, de ser pai, de ser amigo. E meu desejo é que você não tenha medo. Procure as chaves nos lugares certos. E também vale para as mulheres. Um grande abraço. E é isso aí. Laíma? Eu acho que isso tudo, gente, como isso tudo é rico, né? A gente precisa também ter amor próprio. Acho que é questão de você calibrar, você negociar, mas a gente não pode negar a nossa essência, negar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz feliz. Por isso negociar é importante. Mas a gente não pode se anular. Acho que fica essa dica aí. Legal demais. Gente, vamos finalizar com Flávio Faria. Estejam lá nos assistindo dia 9/2, né, Flávio? Sim. Será 9 de fevereiro, na quinta-feira. No Feitiço Mineiro. 21h30. E quarta-feira que vem, Walter Júnior. Flávio, tá com você a palavra. Palavra ou a música? Não, A música, a palavra, o Então, ritmo. show, por favor, compareçam, dão apoio a Vamos, Oba. Você me dá um entrada aí. trabalho exclusivamente nacional. E eu acho que é um trabalho muito bacana para quem está um pouco desgastado desse lixo que se ouve, né, o tempo todo. Até eu gosto de brincar que eu fui passar o Ano Novo agora na Bahia, fiz uma viagem de motocicleta. Fui passar o Ano Novo, estava na praia da Bahia e aqueles carros de som tudo ligado, eram uns 50 carros na praia, um tocando funk, eu tocando axé, mas não quero fazer nenhuma crítica não, mas eram músicas de péssima qualidade. Eu peguei e fui dormir às 11 da noite. Não esperei o Ano Novo. Caramba. Fiz a minha parte. Não vou começar Ano Novo ouvindo essas coisas. Né? Eu conto. Então vamos lá? 3, vai.
Eu vivo assim fazendo mímica, porque fui condenado a viver calado. Se falo, muita gente cai do cavalo. Fala, palhaço, fala, não falo. Fala, palhaço, fala, não falo. Fala, palhaço, fala, não falo. Senão eu levo bala, bala, bala. Fala, palhaço, fala, não falo. Senão eu levo bala, no bala, baco, tico, minha mãe já me dizia, filho, se afaste do poder. Que o poder não existe pra gente coração mole como você. E é por isso que eu não sou louco de cair nessa armadilha. Se eu abro o bico, invade a minha casa e a de minha família. Apagam os meus guris, machucam as minhas filhas. Tão bonitinhas, de fetinhas, de bochechas rosadinhas. Tão o quê? Tão bonitinhas, de fetinhas, de bochechas rosadinhas. Eu vivo assim fazendo mímica, porque fui condenado a viver calado. Se falo, muita gente cai do cavalo. Fala, palhaço, fala, não falo. Fala, palhaço, fala, não falo. Fala, palhaço, fala, não falo. Senão eu levo bala, bala, bala. Fala, palhaço, fala, não falo. Senão eu levo bala, no bala, que baco, tico-taco, tico-taco, ticuru-curu-cupa, tico-taco, tico-taco, ticuru-curu-cupa. Fala, palhaço, fala, não falo. De tudo que tenho a dizer, do resto